Olá pessoal, boa noite. Olá, Sérgio já tá aí. Vou chamar aqui o Sérgio. Boa noite, pessoal. Esperando aqui. Sérgio aderiu. Oi, Sérgio. Olá, Tudo Tonara. bem? Boa noite. Tudo bom? Pessoal, hoje o Sérgio está debutando no Instagram e eu acho que eu tenho que agradecer até em dobro, porque a gente quebrou um paradigma, certo? É, eu nunca pensei que fosse aparecer por aqui, não. Não, mas foi tranquilo, né? Você vai ver como é uma Foi. plataforma espetacular. Bom, pessoal, muito Embora eu obrigada esteja pela aparecendo audiência. aqui, tá Oi? parecendo que eu tô meio nublado, né, cara? Tá meio nublado. É, isso aí, porque eu posso fazer, se é a câmera desse celular aí. Não, mas tá tranquilo, dá pra ver. Você tá visível e dá pra te Ah, escutar também perfeitamente bem, tá tranquilo. Bom, gente, muito não, obrigada aqui obrigado, por tá sendo estarem nublado. acompanhando a nossa live. Hoje a gente vai comentar o livro do professor Sérgio, Fundamentos do Direito Tributário Brasileiro. Está aqui comigo porque eu vou acompanhar as perguntas que eu vou formular com as anotações que eu fiz, conforme eu fui lendo. Bom, em primeiro lugar, queria fazer a apresentação do nosso convidado, apesar de ser totalmente dispensável. O professor Sérgio André é professor de Direito Financeiro e Tributário na UERJ, foi meu professor na graduação, no mestrado, no doutorado, inclusive é meu orientador da minha tese, inclusive é um privilégio poder ser influenciada cotidianamente por um tributarista de tamanho porte, tanto para a minha prática do direito tributário, como também para meu aprimoramento como acadêmica do direito tributário, como professora, como pesquisadora. E tem uma coisa que eu sempre falo também, que é uma influência muito positiva que eu recebo do professor Sérgio, que tem a ver com uma característica muito própria dele, que é a sua sinceridade sem sentimentos. Mas, de certa maneira, apesar das pessoas fazerem brincadeiras com isso e de isso acabar oportunizando algumas situações meio cômicas, na prática, isso me tornou muito mais resiliente para receber críticas, uma coisa que é muito comum na academia. A gente tem que tem que naturalizar isso. E, além disso, sorte, minha filha. Sim, Ana, muita sorte sofrer essa influência muito positiva. E, além disso, a gente acaba também tomando coragem de também fazer críticas de maneira franca, como o professor faz. A franqueza na academia favorece o debate. Muitas vezes as pessoas têm a apreensão de serem francos, não por polidez e educação, mas porque não querem se colocar numa posição vulnerável a críticas. Então, com certeza, essa é uma característica do professor que é uma influência muito positiva na pessoa que eu quero ser na academia e na advocacia tributária. Bom, o professor também é um tributarista de mão cheia, com uma vasta experiência na consultoria tributária. E hoje já tem uma produção acadêmica muito longa, muito extensa. Ele é uma máquina, escreve muito. E hoje a gente vai falar do seu último livro publicado. Bom, professor, muito obrigada por estar aqui e contribuir com o nosso canal. Aqui nada, Tatiana, é um prazer aí estar com vocês. Você, Micaela, tem feito esse trabalho legal nessa de virar influenciadora digital. Eu acho que é um caminho inevitável, né, que todos nós vamos ter que percorrer. Eu confesso que ainda não me rendi ao, ao Hoje eu Instagram, é a passo. minha primeira incursão, mas inclusive estou aparecendo fumê aí. Mas bom, fico feliz por tudo que você disse. A gente faz esse trabalho na academia com bastante esforço e é legal ver os resultados. Então, acho que a gente tem feito um trabalho muito legal na UERJ de uma maneira geral, não só eu, os demais professores, os alunos atuais, ex-alunos como Micaela, que mandou aí uma carinha sorridente agora. Então, acho que a gente está construindo uma coisa muito legal.
a Daniela já apareceu por aí também. Acho que a gente está todo mundo construindo um projeto juntos e é legal poder contribuir aí para esse esforço de vocês. Estamos aí. Bom, gente, reforço o agradecimento e eu vou já, então, adentrar aqui uma introdução do livro, emendar rapidamente numa pergunta, mas antes disso eu queria fazer uma observação. Se vocês tiverem perguntas, manda aqui na caixinha de perguntas ou nos comentários, que depois a gente captura todos esses aportes para a gente botar para jogo aqui para o debate. É para ser uma coisa fluida e responsiva às indagações que esse livro acabou gerando. Bom, vamos lá. Esse livro, como o próprio professor Sérgio colocou na sua apresentação, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Ele reforça essa ideia na sua conclusão, que inclusive o capítulo da conclusão não é nem conclusivo, ele até nomeou a conclusão como em busca de uma conclusão. Só que nessa ocasião ele também ele faz o seu diagnóstico de que o livro serviu para retomar o debate sobre as razões da tributação e para que também as funções da tributação. Com isso, fez uma estruturação que passou pelo Estado fiscal, pela explicação do Estado fiscal, por ideologia, que inclusive é o assunto da minha primeira pergunta para você. Depois ele fala de cidadania fiscal, sobre os valores da tributação, aqueles do artigo 3º, inciso 1º, a liberdade, a justiça e a solidariedade. E finaliza com as funções da tributação. Professor, como eu falei, eu vou começar ali com ideologia. Tem um momento no seu livro que você fala das fake doctrines, das doutrinas falsas e do perigo das fake doctrines para nós, leitores do direito tributário, que vamos ler o direito tributário, interpretar o direito tributário e aplicar isso na nossa prática ou na nossa reprodução do conhecimento ou mesmo na produção dele. E aí eu queria que você desenvolvesse essa ideia. O que é essa doutrina falsa? Por que ela é perigosa? O que é que permite que elas se alastrem como se verdadeiras fossem? A outra pergunta que eu teria é: o simples fato do autor omitir a sua premissa ideológica é suficiente para tornar a sua doutrina, o seu trabalho falso, digamos assim, a doutrina que ele fez falsa? E Você tem mais? Não, deixa eu só fazer um disclaimer. É até uma observação que o Sérgio faz quando ele começa a trabalhar com o conceito de ideologia no livro. Ele força a ideia, ele passa a ideia de uma ideologia no conceito fraco, no conceito suave, que é essa concepção de um arcabouço moral, de uma matriz moral e cultural que informa a sua forma de ver o mundo, as suas conclusões sobre a vida, aquilo que você acha que é certo e errado, as suas interpretações, seu processo cognitivo, enfim, essas coisas. E não o conceito forte de ideologia, que é o conceito marxista. Pois então, professor, o que você tem a dizer? Vai lá, você fez aí perguntas que dá para a gente passar o resto aqui da noite só falando delas. Primeiro, me desculpem por eu estar aqui fumê. Acabou que eu instalei aqui o Instagram num celular B e aparentemente a câmera dele não está fantástica. Então vamos ter que encarar aqui Você podia não ter falado nada, porque o Instagram tem filtros. Aí alguém podia presumir que é um alguém filtro. podia achar que eu resolvi dar um filtro fumê e aparecer fumê. Não, é improvável. Mas então está aparecendo aqui que a gente está numa live londrina. Mas engraçado você começar por aí, né? Hoje de manhã eu estava dando aula na UERJ, na PPGD, e a gente discutia exatamente essa questão da ideologia e o papel. E esse é um tema que eu tenho discutido muito com o professor da PUC do Rio Grande do Sul, o Arthur Maria Ferreira Neto, bom, o que eu chamo de ideologia no livro? O que eu tô questionando como ideologia, né? Naturalmente, todos nós temos pontos de partida axiológicos, principiológicos,
temos horizontes culturais, históricos, e isso afeta, impacta a maneira como a gente interpreta textos em geral e que a gente interpreta a legislação tributária em particular. Então, naturalmente, dependendo da visão de mundo do intérprete, a gente vai ter impactos, a meu ver, inevitáveis na forma como ele constrói normas a partir de textos. Então, a partir do momento que você recoloca a questão da interpretação não como uma descoberta de sentido, né, de um texto normativo ao qual você aplica a determinados fatos, inevitavelmente a construção de sentido passa pelo intérprete e, ao passar pelo intérprete, é impactada pelo seu horizonte histórico-cultural. Quando eu levanto esse ponto, e eu acho que ele é muito importante na análise das posições tributárias, eu não estou dizendo que cada um tem que dizer quais são suas visões de mundo, é só que a gente tem que entender quando a posição sobre um determinado tema fiscal é, na verdade, um reflexo de uma determinada visão de mundo. Então, é nesse aspecto que eu acho que a ideologia está muito presente no direito tributário, ela está muito presente em temas como planejamento tributário, e no mais das vezes, ela acaba gerando uma espécie de polarização que eu acho que tem paralisado os debates fiscais. Então, é óbvio que não existe problema nenhum em você ter a sua ideologia, todo mundo tem a sua, todo mundo tem valores, olha a Constituição a partir de determinados valores e princípios que considera mais importante. Isso é absolutamente natural, não tem como você se posicionar contra isso. Eu acho que a questão maior é quando você começa a discutir o direito tributário exclusivamente em cima de valores e princípios e esquece o que vai subjacente. Hoje a gente discutia planejamento tributário e eu acho que o tema do planejamento tributário tem sido excessivamente impactado por isso. Então, você tem uma certa polarização valorativa em relação ao planejamento tributário. De um lado, autores que dão super preferência à liberdade como valor protegido pela Constituição. De outro lado, você tem outros autores que, em graus diferentes, dão relevância ao valor de solidariedade como um valor também protegido pela Constituição. E enquanto você fica nesse debate sobre solidariedade versus liberdade, você não discute os critérios concretos de desconsideração de planejamento, você não discute a questão da multa, porque você fica numa discussão, num meta-ambiente abstrato que te impede de chegar às situações concretas. Então, o que eu acho importante primeiro, nós, enquanto intérpretes e aplicadores do direito tributário, que a gente consiga fazer uma autocontenção dos nossos próprios pontos de partida. Então, a gente tem que desafiar os nossos pontos de partida, sabendo já que, eventualmente, ele vai ser impactado por vieses que podem afastar a gente de uma abordagem mais objetiva. E, ao mesmo tempo, o observador tem que ficar atento em relação às posições dos outros, porque muitas vezes você percebe uma grande ginástica argumentativa para se chegar à conclusão que efetivamente suporta uma certa visão de mundo. Então, primeiro, eu acho que em relação à ideologia, eu acho que é isso, a gente tem que ter esse controle. Eu venho, como você disse, eu sou conhecido por ser razoavelmente super sincero com todas as externalidades negativas que isso traz. E o que eu venho chamando de fake tax news, ou fake doctrine, como você disse, e eu acho que isso vem sendo um problema no direito tributário, e eu acho que a gente pode fazer uma comparação disso com o que a gente vê na realidade, né? Então, veja, não tem problema algum você ter posições diferentes na sociedade sobre o papel do armamento da população. Isso é normal, é razoável, não tem problema nenhum de eu achar que armas são ruins e outra pessoa achar que armas são boas. Eu não tenho problema nenhum, mesmo com temas ainda mais controvertidos,
em você ter um grupo que defende o aborto e um grupo que é contra o aborto. Eu acho que são posições válidas, que têm o seu... Eu não tenho problema nenhum em um grupo achar que você deve ter mais liberdade para a economia de tributos e um outro grupo achar que você deve ter menos liberdade para a economia de tributos. Então, quando eu falo do fake news em matéria tributária, não é que eu quero deslegitimar posições que são contrárias à minha. Pelo contrário, não tenho nenhuma pretensão de deslegitimar posições opostas. O que eu venho defendendo é exatamente o oposto. Eu acho que a gente tem que reconhecer posições opostas, reconhecer a legitimidade de posições opostas e trazer elas para o debate. Porém, o que a gente vem percebendo no discurso tributário é a tentativa, muitas vezes, de desqualificar o discurso alheio, não por uma oposição franca e clara com o que o outro diz, mas distorcendo o que o outro diz. E aí é que eu acho que a gente entra num campo perigoso do que eu venho dizendo como fake tax news. Né? Então, uma coisa é você ter um autor como Marco Aurélio Greco, que é um autor polêmico, e você discordar de passagens dele. Eu mesmo discordo de diversas passagens dele. Outra coisa é você pegar um parágrafo solto no meio de 800 páginas de livro e usar aquilo para dizer que ele está defendendo uma posição que ele não defende. Né? E aí é que eu acho que a gente entra num campo perigoso, porque não é mais uma questão de oposição de ideias. É uma coisa de você querer distorcer o que foi colocado para jogar para a audiência, como acontece com fake news de uma maneira geral. O cara faz lá né, distorce algo de uma maneira que naturalmente todo mundo vai reprovar e joga para as redes. Isso vem acontecendo no direito tributário também. Eu já ouvi ao vivo em debate, assim, não, mas você diz isso. Eu falei, não, eu nunca disse isso na minha vida. Eu nunca pronunciei isso que você está falando, que você está dizendo que eu digo e escrevo e tal. Isso é muito perigoso, porque nesse caso específico eu estava presente e falei, olha, quero dizer aqui de corpo presente que eu nunca falei isso em toda a minha existência. Mas provavelmente é possível que isso aconteça sem a minha presença. E aí, naturalmente... Então, por exemplo, eu não sei se a gente vai falar disso, mas você pega lá a questão do dever fundamental de pagar tributos, que eu acho uma obviedade. Sim. Aí a pessoa joga assim, tira desse ponto específico uma conclusão que é, olha, você defende dever pagar tributos, naturalmente você defende um Estado grande, ineficiente e corrupto. Automaticamente, quando você faz o vínculo de que quem defende o dever de pagar tributos automaticamente está defendendo um Estado grande, ineficiente e corrupto, que é uma coisa sem nenhum nexo causal, óbvio que quem está recebendo essa informação fala, porra, mas então eu não defendo dever fundamental de pagar tributos. Se dever fundamental de pagar tributos tem relação com um Estado grande, ineficiente e corrupto, estou fora. Eu também estou fora disso. São obviedades. Quando você usa esse tipo de artifício argumentativo, você evidentemente ganha a plateia, porque você está jogando para a plateia algo. É como você fala assim, todos os democratas são pedófilos. Você fala, peraí, você é a favor da pedofilia? Não. Então você é contra eles. Porque é uma coisa natural. Você joga um tipo de argumento que, inevitavelmente, qualquer um de bom senso na audiência vai acabar aderindo. E, infelizmente, isso tem acontecido no campo tributário. E é isso que eu venho chamando de fake tax news, fake tax doctrine. E realmente as pessoas têm que ficar muito atentas. O que favorece isso, Sérgio, também é o fato de que hoje em dia as pessoas estão preguiçosas de consumirem o conhecimento jurídico nas fontes. Elas querem aquilo mais mastigado, então é comum assistirem muitos eventos ou assistirem muitas resenhas na internet, resenhas jurídicas, que é um conteúdo muito bom, muito positivo, mas não complementam com a obra original que deu ensejo certos comentários. Então é complicado porque não tem como as pessoas não estão mais buscando essa validação na fonte. E aí então vou até engatar com uma outra pergunta. Como é que a gente adentra nesse matagal de fake doctrines e tenta contestar isso? Produzindo o mesmo...
É engraçado esse negócio, né? Porque eu acho que no outro dia eu estava assistindo um desses milhões de podcasts, acho que não sei se era do Estadão, da Folha, e à época o tema em discussão era sobre exatamente como que a mídia deveria se portar diante do fake news. Então, por exemplo, eles usavam o caso do terraplanismo. Então, assim, o que você faz com o terraplanismo? Que é uma coisa sem pé nem cabeça. Você ignora que tem terraplanistas ou você entra na discussão para mostrar para os terraplanistas que a Terra não é plana? E aí você gera um efeito que quanto mais você entra no debate, mais você legitima o discurso absurdo. Então, hoje, às vezes, o sujeito entra no Google e joga terra plana, provavelmente ele vai ser primeiro bombardeado com um monte de informações sobre quem defende que a Terra é plana, do que antes de chegar num artigo científico que prova por A mais B que a Terra não é plana. Então, eu acho que esse mesmo desafio, assim, o que fazer com esse tipo de situação, é uma coisa que me desafia um pouco também. Porque você, de um lado, a minha primeira tendência é de ignorar, principalmente dependendo de quem é que está, do alcance que aquilo vai ter. Então, se me parece que vai ter um alcance pequeno, eu tendo a achar que quanto mais você fala, mais alcance você dá para uma posição que não teria alcance. Esse é um debate que eu tenho muito com o meu amigo Marciano, que às vezes ele tem uma personalidade um pouco diferente de mim, e aí quando eu vejo ele engaja nesses debates, e eu falo, cara, você está dando essa alcance para o que não teria. Então, assim, em princípio, o que eu acho que a gente pode fazer, né? Primeira coisa que eu acho que a gente chegou tarde e que várias pessoas chegaram primeiro, né? Eu já vi a Aline aqui também, que está como você fazendo esses... eu acho que a gente vai ter que ocupar, a academia tradicional tem que ocupar esse espaço digital, esse espaço na internet, que foi uma coisa que ainda não ocupou, né? Mas vem mudando. Eu acho que nesse aspecto até a pandemia deu esse impulso para que... Mas se você olhar, se a gente pegar hoje e olhar todos os professores do direito financeiro nosso, na UERJ, são poucos que estão efetivamente com uma atuação intensa online desde que o mundo virou de cabeça para baixo. Então, acho que uma coisa que a gente tem que fazer é tornar as posições mais acessíveis. Eu tenho feito muito isso em relação ao planejamento tributário, já que eu vi que boa parte das distorções aconteciam em cima da obra do Marco. A gente fez o livro juntos, ano passado a gente fez uma meia dúzia de lives juntos, porque é isso, ou seja, é uma tentativa de como você disse, né, dar a informação, né, original e, ao mesmo tempo, num formato que é o formato mais acessível agora. Não adianta escrever um livro de 500 páginas, que, como você disse, a receptividade vai ser pequena. Esse livrinho que eu publiquei agora é um livro de 100 e poucas páginas. Eu acho que na produção escrita eu tenho dado muita preferência a livros curtos. Eu acho que eles têm muito mais alcance do que livros grandes. E partir para essa comunicação verbal, que me parece que no ambiente atual tem muito mais alcance do que a comunicação escrita tradicional. Sim, eu concordo. Eu tinha eu tinha receio, por exemplo, da internet, mas com a pandemia, realmente, foi a pandemia que me deu o impulso para explorar esse espaço como um espaço de compartilhamento de conhecimento acadêmico também. Então, acho que eu reconheço na pele, na minha própria experiência, o efeito positivo que a pandemia acabou causando. E eu concordo com você, eu acho que a internet é uma arma muito poderosa, a gente alcança um público muito maior, e a academia ela era muito elitista, ela era exclusivista, ela estava restrita a espaços muito, muito pequenos,
mesmo digamos, os grupos diferentes de academia até ficavam mais isolados, com um isolamento mais favorecido quando não havia esse apelo da internet. A internet ainda não foi normalizada na academia, acho eu, mas com certeza é um caminho que favorece o debate. Concordo absolutamente com você, professor. Gente, se alguém mais tiver perguntas sobre esse tópico, vai colocando na caixinha de perguntas. A Ana, inclusive, tinha mandado uma pergunta exatamente relacionada com o que a gente estava discutindo sobre os artifícios, sobre a controlabilidade desses artifícios descolados da realidade do doutrinador. É que se existem formas exógenas de se controlar. Eu acho que, como a gente conversou, existem sim, mas tem que ser meio que avaliado com cautela e talvez dependendo de quem está emanando essas opiniões complicadas, digamos assim. E mais, assim, como acho que toda fake news, né, você controla educando quem vai estar exposto a elas, né? Então, como eu disse, eu acho que... Né? Então, acho que assim, você não tem como controlar a origem, né? O que você faz é educar, tentar mostrar o que é efetivamente o seu ponto de vista para a audiência em geral e deixar que as pessoas, né, façam seus julgamentos e tomem suas decisões. Sim. Professor, então eu vou fazer aqui uma pergunta sobre já no seu capítulo 3, sobre cidadania fiscal. Bom, aqui o professor ele fala sobre psicologia fiscal, a forma como as pessoas percebem, a percepção do contribuinte, da tributação e a aceitabilidade. Existe aqui uma perspectiva forte da aceitabilidade. E a pergunta que eu teria é, na sua ótica, professor, você acha que a gente está num processo de desgaste ou de retomada da cidadania fiscal? E eu pergunto isso porque todo o nosso cenário, como você bem destacou, é de desgaste, mas, por outro lado, a gente tem investido em políticas para retomar. E aí eu queria saber qual era a tendência mais marcante para você. Vamos lá. Primeiro, até para quem ouve a gente agora, vai assistir a gente depois, esse livro, Fundamentos do Direito Tributário Brasileiro, assim como vários outros livros meus, estão disponíveis no site do meu escritório, sarrocha.com.br, na seção de publicações. Então, para quem não teve acesso ao livro, esse, como vários outros, estão disponíveis lá. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente nunca teve no Brasil um ambiente de cidadania fiscal. E mais, assim, eu realmente acho que é esperar demais do contribuinte que tenha. Se você pega, por exemplo, citando de novo o Marciano, que é um dileto amigo e com quem eu discuto muito, o Marciano ele tem uma certa visão, o que eu acho, romântica da sociedade, em que as pessoas deveriam reconhecer o valor do tributo para a sociedade como um todo, né, partindo dessa ótica do tributo como um dever fundamental do cidadão, etc. Eu, pessoalmente, acho que é absolutamente impossível, no contexto atual, o contribuinte, indivíduo médio, ter qualquer percepção positiva em relação ao tributo. Qualquer. Tá? Então, eu não tenho nenhuma ilusão de que contribuintes vão ter uma percepção favorável do tributo e tal. E isso é parte do problema. Primeiro, um aspecto que eu tentei separar no livro, e que normalmente não é lembrado, né? Porque quando a gente fala do contribuinte, né, a gente normalmente tem essa tendência a pensar no indivíduo, na pessoa física. Quando os contribuintes mais relevantes não são indivíduos, né, são corporações. E isso eu acho que, se a gente pegar todo o debate sobre psicologia tributária, que é muito incipiente, né? A Daniela estava com a gente aí, não sei se ainda está, que escreveu sobre isso no mestrado na UERJ, já publicou. Esse tema, ele realmente requer uma abordagem muito diferente. As razões da tomada de decisão tributária do indivíduo
e da pessoa jurídica pequena, média, da grande corporação são completamente diferentes. E a gente carece muito de estudos empíricos, né, sobre o que mobiliza o contribuinte, né, o que direciona o contribuinte a pagar tributo. Por exemplo, nos grandes contribuintes, a gente que é mais a faixa que eu lido no dia a dia, a gente vai ter, até por própria pressão social, internacional, você já começa a ter uma aderência a posturas de transparência, a posturas de compliance cooperativo, que dificilmente você vai encontrar num contribuinte que é uma pessoa jurídica familiar pequena no interior de um estado brasileiro. Você vai chegar para um sujeito no interior de São Paulo e falar em compliance cooperativa, não é uma... Para as grandes corporações, principalmente para as grandes multinacionais, com todo o movimento que houve em âmbito internacional, da OCDE, da ONU, as ONGs que passaram a ter uma relevância também significativa, o próprio engajamento de sociedades, né? Acaba que isso tem um impacto na maneira como as grandes corporações se comportam. A Aline mandou um comentário aí, a Aline que escreveu um artigo sobre tax shaming naquele livro de planejamento tributário que a gente fez na matéria na UERJ de, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, e que é um efeito disso, né? Ou seja, qual é o efeito, qual é o impacto que uma percepção pública negativa em relação a como as corporações se comportam tem sobre... Mas, salvo engano, a conclusão dela foi que o tax shaming, que essa mobilização pública não tinha um efeito significativo na adequação das empresas. Então, mas foi naquela época, né? E no fundo a gente não fez... Assim, ou seja, a gente estava pesquisando ali em 2018, olhando textos, né, para trás. Eu acho que esse, no fundo, se você perguntar o que eu acho que esse vai ser o caminho. Eu acho que o caminho da modificação de comportamentos não são as multas, não são necessariamente esses programas que as diversas administrações tributárias estão se vendo obrigadas a apresentar como, poxa, eu estou querendo, quero ser seu amigo e tal, mas eu acho que da mesma maneira que vem sendo no ambiental, que vem sendo em outros campos, me parece que é o público que é o consumidor. No fundo, corporações olham para o consumidor. É nisso que elas estão, na maioria das vezes, olhando. Então, quando a responsabilidade corporativa social, do ponto de vista tributário, for visto pela sociedade como algo relevante, isso tende a impactar comportamentos das empresas. Sem isso, eu acho que você passa a depender muito mais de uma iniciativa concreta do poder público, que eu confesso que eu ainda não vejo. Então, como eu disse, a gente tem diversas iniciativas em âmbito estadual, municipal, federal, mas eu acho que está distante ainda de você... Talvez um dos melhores exemplos seja alguém falou aí da prisão por dívida de ICMS, mas pegando depois você traduz aí qual é a questão, mas pegando um tema conexo, acho que um dos bons exemplos é toda essa celeuma em cima do ICMS na base do cálculo do PIS e da COFINS e da maneira como isso vem sendo administrado pelas autoridades fiscais. Eu sempre achei essa tese uma bomba. Até hoje não consigo compreender como o Supremo deu esse negócio. Dito isso, está decidido. Ou pelo menos até que o Supremo desdecida o que, sei lá, é possível hoje em dia, o que não é possível hoje em dia, mas até lá você tem que comportar e pautar o seu agir com o que existe de concreto. Que não significa que você tenha, como autoridade administrativa, que concordar com todas as compensações, que você não tem que controlar. Agora, você não pode criar uma situação adversarial
com quem simplesmente está seguindo o que a Suprema Corte disse, o que seu processo individual determinou, né? Então, eu acho que esse caso mostra como, numa situação de estresse, todo o discurso dos amigos, me dá o dedinho, quer ser meu amigo hoje, ele rui, né? E é esse que eu acho que é o dilema dessa questão toda de como você mobiliza um contribuinte que não quer contribuir, e nesse aspecto eu acho que tanto nas corporações quanto nos indivíduos, o fato é, ninguém acha que esse troço, poucas pessoas acham, para evitar o absoluto, né? Poucas pessoas acham que faz sentido pagar tributo, que isso reverte. Então, e isso eu acho que é um outro aspecto que volta no nosso debate original. Não adianta ficar tentando vender nuvem tributária dos ursinhos carinhosos, porque as pessoas não vão comprar. Então, mais uma vez, não adianta ficar empacotando solidariedade, justiça social e tal, e tentar empurrar tributo com isso, vestir tributo de solidariedade que não cola. Então, eu acho que nesse aspecto, e aí estou falando com quem escreveu uma dissertação em cima de solidariedade também, mas com reforma tributária, e que vem, né, trabalhando com isso, como o meu querido Ricardo Lodge também, etc., vários outros, né, que passaram pela UERJ. Eu acho que não adianta ficar debatendo em cima dessas premissas valorativas e tal. Você tem que ir para as medidas concretas. Eu não sei se às vezes, como você disse, a minha formação, a minha história mais concreta, às vezes me deixa meio arredio a discussões de fundo estritamente filosófico. Puxando aí das suas últimas observações, como é que você tem visto o papel do Poder Judiciário com relação a esse sentimento de cidadania fiscal dos contribuintes? O que o Poder Judiciário tem feito? Ele tem agravado a situação? Eu acho que muita gente está pensando que está agravando a beça. Você quer me queimar com o judiciário? Eu acho o judiciário tenebroso, assim, de uma maneira geral, com todo carinho, né? Quem me conhece sabe que eu falo essas coisas, né, porque é meu jeito de me comunicar. Mas eu acho o judiciário muito ruim para analisar matéria tributária, desde o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal que não é vocacionado para analisar a matéria tributária, até a Justiça Federal, as justiças estaduais. O juiz ele não foi formado para julgar matérias, e não é culpa do indivíduo juiz, né? É um problema de desenho institucional. O Poder Judiciário ele não foi, ele não é vocacionado para julgar matérias tributárias complexas. Eu discuto muito isso com o Marco se interessa demais sobre essa questão de critérios de decisão da cabeça do julgador, o mapa mental do julgador, etc. Esse é talvez um dos temas que atualmente mais interessem a ele, e a gente discutia isso numa dessas lives, e aí ele dizia, não, mas quanto a isso, é isso que tem. O judiciário vai ser assim. Então ele parte meio de uma premissa de que na sociedade complexa como a nossa e com vários tipos de problemas diferentes e tudo mais, o máximo que você consegue em termos de judiciário é uma estrutura como essa. Então, que não adianta que você jamais vai ter uma estrutura judiciária que seja especializada em cada um dos núcleos problemáticos que surgem no contexto social. E aí, então, cara, é isso que tem, aprenda a dialogar com esse órgão de aplicação, com esse poder judiciário. Eu confesso que, talvez por ser um pouco mais novo que ele, ainda tenho alguma esperança da gente pensar num redesenho institucional para a solução de controvérsias. Eu venho falando... Eu acho que eu já perdi uma esperança que eu acho que eu já perdi foi de ter uma justiça especializada tributária. Ultimamente eu venho falando num tribunal constitucional tributário, né? Porque efetivamente me parece que o Supremo ele é gerador de insegurança mais do que gerador de segurança, seja pelo tempo que leva para julgar as coisas, seja pela às vezes qualidade não tão boa das manifestações, porque às vezes mesmo quando se acerta no resultado, se erra na fundamentação. E aí você cria uma corrente, né, muito ruim
né, de subproblema. Então, você resolve um problema e cria outros três, porque dependendo, a gente teve agora, no final do ano passado, esse julgamento do software. Assim, a quantidade de subdiscussões que a gente pode ter em função dessa decisão, porque se você acaba concluindo de forma generalizada que um licenciamento de software é um serviço, isso tem um monte de reflexos na tributação federal. Mas o pior é que não fica nem claro que esse era o fundamento determinado. Não fica claro, às vezes cada um vota de um jeito diferente, você não sabe se eles concordaram na conclusão ou se concordaram na premissa. A gente teve também em dezembro outra decisão que ficou super polêmica lá do PIS e COFINS Receita Financeira. Então você vai e pega um voto quando o ministro Dias Toffoli, que tem alguns méritos, mas que tem passagens desnecessárias. Então, se ele vem lá e diz, olha, nós estamos flexibilizando o princípio da legalidade. Só essa afirmação de que nós estamos flexibilizando o princípio da legalidade gera um reflexo na sociedade, na coletividade tributária monumental. Isso assim, você está flexibilizando a legalidade, não está fazendo nada. Você está simplesmente estabelecendo a legalidade como ela é. Então, assim, acho que até a falta de sensibilidade em relação ao quais são os reflexos do que se coloca num voto, sobre como que a comunidade tributária, se a gente pode chamar assim, vai reagir a um voto, mostra o despreparo, em alguns aspectos, daquele órgão de aplicação. A mesma coisa a gente teve no voto da ministra Carmen Lúcia na ADI 2446 sobre o parágrafo do artigo 116 do CTN. Então, quando você vê a maneira como o voto é construído, você vê que o voto não antecipa o tipo de reflexo que aquela posição, aquelas palavras que foram usadas ali vão ter. E são problemas que se espalham pela sociedade como um todo e que refletem tanto para o contribuinte quanto para a Fazenda. Porque veja, na ADI 2446, ela foi ajuizada no final de 2001. Então, agora esse ano a gente vai... Opa, caiu o celular. A gente vai para 20 anos dela. A gente vai para 20 anos de ADI 2446. Sim. Se você chega a uma conclusão que, ao invés de encerrar um debate, gera, sei lá, uma dezena de novos debates, de que serviu passar esse tempo todo discutindo? Então, eu sou muito cético, eu acho que a gente tem que discutir demais isso. Eu escrevi um livro em 2017, que está lá no site também, da Lei à Decisão, sobre isso, exatamente chamando a atenção para o quão relevante o desenho institucional dos órgãos de aplicação, que é uma coisa que eu acho que, às vezes, a gente não preocupa tanto. Então, não tem jeito para resolver o processo decisório na estrutura que a gente tem, na sua ótica? Precisa de uma remodelação? Olha, eu acho que na estrutura que a gente tem, é lógico que tem como resolver. Você precisaria de treinamento e capacitação. Mas não me parece que no volume das discussões tributárias seja possível fazer isso. Na verdade, no volume das discussões da maneira geral. Nós somos uma sociedade muito litigiosa. E esse ambiente nosso, esse nosso desenho de um sistema tributário constitucionalizado propicia muito o contencioso. Eu sempre falo isso, agora eu estou dando tributos em espécie para os meus alunos, então estamos discutindo imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, e a cada tributo que nós passamos, a gente tem uma meia dúzia de controvérsias sobre a constitucionalidade deles. Não tem nenhum tributo que não tenha controvérsia constitucional. Então, eu estou com 20, eu comecei nesse negócio em 98, eu vou aí para 23 anos de atividade tributária, eu nunca vi surgir um tributo que não viesse junto com uma, duas, três ou mais teses. Então, ou seja, como é que você alivia o poder judiciário num ambiente desse e tal? Eu aposto muito no administrativo, para aquilo que é mais concreto e menos jurídico interpretativo. Então, eu realmente gosto muito do administrativo, embora eu acho que a gente também não tenha o desenho institucional ideal nos processos administrativos que a gente tem hoje.
Mas eu dou mais, eu acho que a solução talvez seja mais pelo administrativo do que pelo judiciário. Ou seja, deixar o judiciário mais para questões interpretativas lato sensu, realmente interpretação da Constituição, interpretação do CTN, e você ter os casos concretos específicos de interpretação das legislações dos tributos, né, nesses órgãos administrativos de revisão. Entendi. Bom, professor, eu vou pedir licença para a gente pular de temática dentro do seu livro. E se alguém tiver perguntas também, vai mandando aqui na caixinha de perguntas. É mais fácil de controlar do que nos comentários, tá? E tem até o Dumar, estava perguntando até se vai rolar um sorteio do livro do Sérgio. Olha, a gente não tinha cogitado. Pode ter sorteio, não tem problema nenhum. Tem alguns aqui comigo, pode sortear aí uma meia dúzia de livros. Agora depois tem que ver como. Tem que ver depois como manda. Esse sorteio. É. Mas então, quando eu tinha adiantado para vocês que o Sérgio ele passa pelos valores da tributação e finaliza com as funções da tributação. Eu já fui elucubrando algumas perguntas, lendo a parte dos valores, mas eu vou puxar logo nas funções da tributação, até mesmo porque quando ele comenta redistribuição, ele retoma um ponto polêmico daí, com relação aos valores da tributação. Então, vamos nessa ordem. Lá nas funções da tributação, você vai trabalhar com o conceito de extrafiscalidade e abordar a figura das renúncias de receitas. E uma dúvida que sempre me pairou é se a extrafiscalidade ela tem que ser vista como uma vocação, ou seja, algo que a gente projeta para a norma tributária, a conexão com um objetivo constitucional, ou se a extrafiscalidade é algo conectado com a ideia de eficácia, ou seja, com os resultados. Então, a legitimidade de uma norma tributária extrafiscal estaria conectada necessariamente com resultados positivos aferidos? E aí tem uma passagem que você fala numa diferenciação entre a legitimidade de um benefício fiscal a priori e a legitimidade da desoneração do benefício a posteriori. E daí eu acabei concluindo, não. Então, o Sérgio entende que existe sim uma conexão dos resultados com a leitura da legitimidade de uma norma tributária de desoneração. E aí depois você cita uma passagem da obra da professora Marta Leão, em que ela critica a conexão da legitimidade com os resultados efetivamente aferidos por conta da complexidade da realidade. Muitas vezes a conquista desses resultados não depende apenas da rigidez, da racionalidade daquele benefício concedido, senão de outras variáveis. Então, o benefício até poderia ter sido concedido numa situação em condições aptas a produzirem o resultado necessário em nome de um determinado objetivo constitucional, mas esse resultado não foi vislumbrado na realidade efetivamente porque outros fatores relevantes acabaram se modificando. E aí eu acabei ficando na dúvida se você acha que os resultados são um fator relevante ou necessário na aferição da legitimidade dos benefícios fiscais, uma vez que conectados com objetivos constitucionalmente valorados de maneira positiva. Eu acho que é absolutamente essencial. Acho que a regra geral do tributo é quem está na mesma situação paga o mesmo tributo. Então, eu acho que a gente tem que olhar a utilização extrafiscal do tributo com muita reserva. Então, ou seja, primeiro você tem que ter uma justificativa constitucional muito clara para criar um tratamento diferenciado. Se não há uma razão constitucional para você diferenciar, você não pode diferenciar contribuintes. E se você está diferenciando em função de atingir uma determinada finalidade constitucional, você inevitavelmente tem que demonstrar que essa desoneração está alcançando aquela finalidade. Eu acho que um exemplo claro, por exemplo, um exemplo claro que hoje é muito badalado. Desoneração de folha. Fala assim, eu vou desonerar a folha ou eu vou reduzir a tributação de folha porque ela vai gerar empregos formais. Ora, só faz sentido eu manter uma desoneração
de folha que tem como finalidade aumentar a contratação formal, se eu percebo que isso está acontecendo. Se não está acontecendo, não tem por que eu renunciar à arrecadação, porque não está tendo o efeito que eu imaginava. Então, me parece que toda desoneração extrafiscal, ela se legitima na medida em que eu tenho uma finalidade constitucionalmente prevista, eu tenho como demonstrar a adequação e a necessidade daquela desoneração para alcançar o fim, porque se existe uma outra forma de alcançar a mesma finalidade, que ela seja utilizada ao invés da desoneração tributária. Então, se eu quero usar o tributo com uma desoneração para incentivar comportamentos responsáveis na área ambiental, a primeira pergunta que tem que ser feita é: não tem outra maneira de conseguir isso? Eu preciso renunciar à arrecadação de quem tem capacidade contributiva? Porque, no mais das vezes, a desoneração extrafiscal, você desonera quem tem capacidade contributiva. Você deixar de arrecadar de quem tem capacidade contributiva tem que ser para o atingimento em concreto de algo que seja muito relevante. Do contrário, arrecada o tributo. E, por fim, uma coisa que eu acho que eu acabei não trabalhando no livro ainda, mas que é talvez muito relevante nos dias de hoje, você tem que ter espaço orçamentário para desoneração. Porque, às vezes, você vai ter um fim constitucionalmente relevante, você vai ter uma medida que é adequada e necessária para alcançar aquele fim, mas, considerando a necessidade de escolhas trágicas impostas pelo momento fiscal, que não faça sentido você renunciar àquela arrecadação. Existe uma discussão que se apresentou nos debates sobre reforma tributária, e que eu realmente acho que é algo que a gente tem que discutir cada vez mais, que é o quanto, mesmo quando você tem uma finalidade relevante, o quanto o gasto tributário via desoneração é mais eficiente do que o investimento público efetivo. Ou seja, se você quer ter um determinado efeito positivo, talvez, ao invés de deixar de arrecadar, seja mais transparente e controlável o gasto via orçamento. Então, se eu quero investir em determinada coisa, que eu coloque o dinheiro lá. O IPEA tem alguns estudos a respeito disso, fazendo esses comparativos. Os últimos que eu vi são meio antigos, assim, então acho que não são elementos... As análises mais recentes, elas vêm sendo feitas todas num campo que eu acho que é um campo que traz outros aspectos para o debate, que é o campo da desoneração da cesta básica. Então, você tem todo um estudo no sentido de que faz mais sentido desonerar, você tributar a cesta básica e depois devolver o dinheiro para a parcela da população que não poderia, em princípio, pagar, do que você desonerar, deixar de arrecadar, porque você acaba, ao mesmo tempo, beneficiando indivíduos que não necessitavam. Eu não tenho nada contra esse argumento. Nesse caso específico, o meu problema, ele deixa de ser tributário e ele passa a ser financeiro, porque eu tenho uma séria dificuldade de imaginar o dinheiro voltando para quem efetivamente precisa, dado o nosso ambiente de crise fiscal. Então, aí é uma ponderação de segundo nível que você tem que fazer, que é mais eficiente eu devolver o dinheiro do que eu deixar de arrecadar. Mas se corre o risco de eu não devolver o dinheiro para quem realmente não tinha que arcar com esse custo, eu acho que agride tanto a noção de justiça, você tributar quem não tem capacidade econômica, que aí faz mais sentido eu adotar uma medida menos eficiente, que é desonerar, inclusive, quem não precisava da desoneração, do que eu adotar um sistema que economicamente, empiricamente, se apresenta mais eficiente, mas que que pode ter como consequência concreta simplesmente você tributar as camadas mais pobres da população, e acabar fazendo com que elas paguem um tributo que não deveriam. Mas eu acho que esse é um estudo que a gente tem que avançar também. Me parece que esse argumento financeiro, como você pôs, está muito conectado com a proporcionalidade em sentido estrito. E outra coisa que eu queria observar é quando a gente comenta essa coisa da conexão, da avaliação de legitimidade dessas normas tributárias que desoneram com os resultados que elas produzem,
pensa o seguinte, o que eu estou pensando é o seguinte. Imagina uma norma tributária, vamos usar o exemplo da desoneração da folha. Imagina que a gente não aplicou essa política até o momento e a gente está partindo de um ponto zero. E a gente não sabe se essa medida fiscal, essa medida de ordem tributária vai ser eficaz ou não. Aí, digamos que a gente afere a adequação, a necessidade e a proporcionalidade de maneira estrita e inaugura esse benefício na ordem jurídica tributária e vários contribuintes começam a se beneficiar dessa nova norma e depois de instituído essa nova sistemática, a gente chegou à conclusão que esse negócio não ajudou em nada a geração de empregos. E aí, o que me parece é que fica deslegitimada a retomada dessa mesma política, a reinstituição dela. Então, talvez, você até menciona isso aqui, que tem prazo para os benefícios fiscais que não é cumprido. E talvez um prazo para os benefícios fiscais seja uma bela de uma solução para a gente fazer controle de legitimidade, porque realmente eu não consigo conceber como que os resultados produzidos por um incentivo, um benefício, podem deslegitimar ele próprio, senão apenas aquele em sequência. Mas aí o raciocínio é diferente, não tem a ver com o resultado produzido, senão pelas premissas jurídicas, porque o resultado produzido previamente acaba informando a avaliação da adequação da medida. Não, mas o resultado que você vai avaliar, ele necessariamente é um resultado a posteriori, né? O prazo para os incentivos fiscais, eu nem sei se eu entrei muito nesse tema não, aí. Você só mencionou. Eu estou lançando um livro agora, junto com o Gustavo Lana e o Fernando Scarfe, sobre as interseções do direito tributário com o direito financeiro. É uma obra coletiva que eu acho que ficou muito legal, vai ser publicada provavelmente nesse primeiro semestre. E nesse livro, o meu artigo nesse livro foi exatamente sobre renúncia de receita. E lá eu comento muito, porque há muitos anos já, todo ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê que nenhum benefício tributário federal vai ser concedido por prazo superior a 5 anos. Que eu acho que é uma medida bastante razoável dentro dessa perspectiva. 5 anos é o período em que você pode verificar se aquela política pública fez sentido ou não fez sentido. Então, acho que você ter como, a priori, que benefícios fiscais terão um prazo de 5 anos, até no artigo eu comento que eu acho que faria, não sei se eu trouxe isso no livro também, que talvez 5 anos seja pouco para alguns tipos de benefícios. Né? Você tem benefícios que geram, requerem, se a gente pegar aqui no Rio de Janeiro, né? Você pega um benefício como o Repetro do setor de petróleo e gás, o setor de petróleo e gás é um setor de investimentos de muito longo prazo. 5 anos é pouco para a maturação de um projeto. Então, você talvez tenha que ter, e a minha sugestão é que isso acabe aparecendo na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, que você tenha possibilidades de ter benefícios com mais de 5 anos. Mas, e nesse artigo, inclusive, eu defendo que o chefe do executivo, quando ele sanciona um benefício fiscal com um prazo superior a 5 anos ou sem prazo, ele está cometendo um crime de responsabilidade contra a ordem financeira. Né? Porque a lei orçamentária é clara, você não pode ter benefícios fiscais federais com prazos superiores a 5 anos. Então, esse é um aspecto que já está lá. Agora, o pior disso é que essa análise de eficácia dos benefícios ela não é feita. O benefício ele é muito mais decidido no tribunal do lobby do que propriamente diante de evidências empíricas e estudos de eficácia que demonstrem. A começar, que é uma coisa que eu coloco no estudo, nesse artigo também, é que me parece que todo benefício extrafiscal ele deveria declarar a finalidade dele. Então, deveria ser parte da lei instituidora do benefício uma disposição de o que eu quero alcançar com isso. Porque se eu não sei, eu não consigo controlar. Então, eu acho que está tudo errado nessa questão de concessão de benefícios.
Se for lembrar, o governo atual, quando assumiu, né, a primeira coisa, e vários outros candidatos prometiam também, né? Como é que você vai resolver o problema de déficit? Eu estou com a lista dos benefícios, eu vou cortar um monte, não sei o que, tal, tal, tal. E depois ninguém consegue fazer, né? Então, esse governo não conseguiu, e não estou dizendo, provavelmente se fosse outro governo também não teria conseguido também, né? Então, mas essa é uma caixa de Pandora que a gente tem que abrir em algum momento. Uhum. Bom, gente, tá batendo 10 horas, então eu vou pautar aqui a minha última polêmica, até mesmo porque é um ponto que talvez eu divirja do Sérgio. Em algumas passagens, até para fins de esclarecimento, eu acho que eu convirjo com você, aí depois eu dou um passo atrás. Não, peraí, não, nessa parte eu não concordo exatamente. Que tem a ver com a função redistributiva ou distributiva da tributação, que é como o professor Sérgio exprime e trabalha a ideia no livro dele, ou então a função sociopolítica do tributo, que é a expressão que eu acabo usando mais, porque eu usei muito Wagner na minha dissertação. E o que a gente está discutindo? O tributo, ele serve para quê? E foi a pergunta que o professor colocou no último tópico dele do livro. Ele serve para arrecadar, ele serve para induzir certos comportamentos e tem quem também associe a redistribuição de riquezas com uma faceta diferenciada da extrafiscalidade. Que a extrafiscalidade também poderia dizer respeito a essa função de redistribuição de riquezas na sociedade. E aí, a gente tem o artigo 3º, inciso 3º da Constituição, que prescreve para o Brasil, né? Redução das desigualdades e erradicação da pobreza. E então ele é claro, né? O texto constitucional é evidente com relação a esse objetivo, mas ele não fala através de que tipo de política o Estado brasileiro tem que buscar esse efeito. E aí, com relação à tributação, será que a política fiscal tem que ser progressiva? Ela tem que ser... Não, aí progressiva não, porque isso é outra coisa, mas isso é outra camada do debate. Mas a tributação, ela tem que objetivar diminuir desigualdades, ela tem que objetivar a redução da desigualdade e a erradicação da pobreza, ou a tributação pode ser neutra e deixar a cabo do gasto isso? E aí, a parte em que eu divirjo, que eu sinto divergir do Sérgio, né? Eu não tenho certeza se eu divirjo. Professora, a primeira coisa que eu queria que você falasse era resumisse por que você não reconhece essa função. E aí, antes de deixar falar, eu só queria pautar em que partes eu acabo sentindo um certo afastamento do raciocínio esposado. Que é o seguinte... A tributação, efetivamente, ela não tem como ajudar na erradicação da pobreza. Porque a tributação não dá nada para ninguém, ela só tira. E aí ela vai tirar mais ou menos, mas no que ela tira, ela manipula a distribuição de riquezas na sociedade. Então, quando a gente fala de justiça distributiva, de ônus tributário, óbvio que a tributação só pode ser distributiva, ela não redistribui nada. A redistribuição tem a ver com riquezas, com a riqueza da nação. E aí, com relação a isso, a tributação consegue fazer pelo menos uma prévia de redistribuição, porque ela tira das riquezas particulares e joga para o orçamento público. E certamente esse princípio de redistribuição só vai ser confirmado se a política de gastos seguir o mesmo padrão. Mas a tributação já dá uma prévia disso. E aí me parece que, assim, na ordem jurídica tributária que a gente tem, na ordem constitucional que nós temos, sobretudo por conta de uma questão de eficiência, do princípio da eficiência, não me parece ser consentâneo com a Constituição uma tributação que seja neutra quando se pretende reduzir desigualdades no gasto. E aí é que tá. Eu parto de uma premissa de que a erradicação da pobreza é uma coisa e a redução das desigualdades é outra. E a tributação consegue, sim, se realizar uma função de diminuição da desigualdade. E eu até prefiro usar o termo função sociopolítica do que redistributiva, porque realmente ela não redistribui efetivamente, porque ela não dá nada a ninguém, ela só tira. E aí, então, eu queria que você comentasse
essa parte? Então, esse tema de redistribuição foi um dos temas que mais me ocuparam aí durante a elaboração do livro, porque essa era uma questão que efetivamente não estava bem resolvida para mim. Eu acho que, primeiro, assim, você tributar as pessoas em função da sua riqueza, para mim, isso é a aplicação concreta do princípio da capacidade contributiva. Eu não vejo nisso uma utilização específica do direito tributário com função de redistribuição de renda entre as camadas sociais. Então, não consigo ver. E vou dar um passo atrás. A gente percebe hoje, principalmente diante de um campo progressista que vem crescendo dentro do direito tributário, porque esses debates que a gente vem tendo agora, né, a coisa, sei lá, de 2 décadas, 3 décadas atrás, eles não existiam, porque o direito tributário ele não estava aberto tanto a esse debate mais humanista, né? Eu acho que tanto o Lobo Torres quanto o Marco, eles tiveram um papel importante nessa caminhada de reumanização do direito tributário, de você pensar o direito tributário em cima do ser humano. Por outro lado, eu tenho a impressão, às vezes, que hoje em dia se recorre ao direito tributário para tudo. Então, como instrumento de solução de todas as desigualdades, de todas as diferenças e tal, e aí eu começo a achar que há um exagero da utilização do direito tributário como um instrumento de realização de certas políticas públicas que podem ser feitas de outras formas. Novamente, deixar de tributar quem tem capacidade econômica tem que ser a exceção, e não começar a virar um instrumento cotidiano para se alcançar todos os fins de política pública que se tem. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Quando você vai para a parte de redistribuição de renda, é óbvio que o direito tributário ele pode ser um instrumento de redistribuição de renda na sociedade. Desde que você tenha, de um lado, um sistema de arrecadação que consiga tirar mais recursos de quem tem maior capacidade econômica e um sistema de alocação de recursos que gaste esse dinheiro da maneira correta, né, apropriada para esses fins. Você pode tanto ter um sistema de arrecadação justo e um sistema de alocação injusto, como ter um sistema de alocação justo que não é financiado suficientemente por uma arrecadação justa. Nesse aspecto é que eu acho que o direito tributário em si, ele não tem instrumentos de redistribuição. Eu não consigo redistribuir riqueza em cima da arrecadação. Deixa eu puxar aqui uma coisa. Até tinha feito uma observação em alguma parte que você colocou uma passagem de alguma autora que você... eu não vou achar agora. Não, achei aqui. Você estava citando a Marina Soares Marinho, no que ela fala aqui. Hipoteticamente falando, pode bem ser que uma sociedade cuja faceta arrecadatória se mostre regressiva seja justa. Para tanto, deverá ser a despesa altamente progressiva de forma a neutralizar as iniquidades geradas pelo seu sistema tributário. E aí, a pergunta que me veio quando eu li essa passagem e que agora me surgiu de novo conforme você foi respondendo, foi: a regressividade ela pode ser legítima em si? Não, acho que não é esse o ponto da Marina. A Marina faz parte de um grupo... Termina a sua pergunta, vai, que aí eu vou... Mas aí, mesmo que o gasto possa neutralizar qualquer coisa que a política fiscal tenha realizado e que seja, a princípio, colidente com a Constituição, mesmo que haja essa neutralização, essa necessidade de neutralização não torna a conquista dos objetivos perseguidos pela Constituição mais custosa. E aí é que vem uma coisa que eu sempre falo, que é tomar essa discussão sobre uma perspectiva da eficiência. Que talvez pensar o... Bom... Mas veja, assim,
você citou o trabalho da Marina, junto com o trabalho da Marina. A Marina é uma pesquisadora da UFMG, se eu não me engano, está fazendo doutorado agora, que é ali do grupo liderado pela Isabel, pelo Onofre, ou seja, é um grupo muito focado nessas questões sociais, e tem diversos trabalhos desse grupo, publicados pela mesma editora que eu publiquei o meu, a editora Letramento, que eu recomendo fortemente a leitura. Eu acho que são questões completamente diferentes. Então, você pode chegar à conclusão de que você tem um sistema tributário regressivo e injusto. Por outro lado, isso não diz nada sobre o caráter justo da sociedade enquanto no papel de realocação dos recursos arrecadados. É o que eu estava tentando dizer antes. Eu acho que você pode ter um sistema tributário justo, porém, porque a decisão de redistribuição era uma decisão política, ela não é uma decisão constitucionalmente tomada. Né? Então, você ter iniciativas redistributivas, a meu ver, é uma decisão política da sociedade do momento. Existem decisões que foram tomadas pelo Constituinte, que de uma certa maneira vêm sendo revistas paulatinamente, governo atrás de governo, em relação ao direito à saúde, direito à educação, que a gente já percebe, mas são decisões em tese tomadas. Mas, de resto, o grau de redistribuição de riqueza que você vai ter numa sociedade é extremamente discutível o quanto isso é. Se você pegar o autor que melhor trabalhou isso, nosso querido Ricardo Lobo Torres, com toda a teoria dele de mínimo existencial, ele limitava o mínimo existencial à miséria absoluta e dizia, a pobreza é questão de decisão orçamentária. Como que você vai lidar com os pobres não é uma questão de você ter um mandamento constitucional explícito de necessidade de transferência de riqueza. Não estou dizendo que eu sou contra a existência de programas de transferência de riqueza. Eu estou dizendo que não me parece que exista uma obrigação constitucional de que a transferência ocorra. Então, eu acho que são dois momentos diferentes, né? E por isso, é óbvio que você tem que ter um sistema tributário mais eficiente, que você tenha, que você consiga arrecadar mais de quem está mais. É lógico que o nosso sistema tributário não é ideal nesse sentido, é óbvio, são todas obviedades. Agora, no fundo, eu acho que você só resolve a questão da pobreza, a questão da desigualdade social, através de decisões orçamentárias. Eu realmente tenho muita dificuldade de ver como que o direito tributário exerce um papel nisso. Você pode dizer, não, você pode fazer, que até eu tentei, eu coloquei você pode dizer assim, você pode resolver isso renunciando à tributação de quem tem pouco. E aí você pensa, realmente, se você renuncia à tributação de quem tem pouco, né, você, por exemplo, a discussão, você aumenta a faixa de isenção. Em tese, você aumenta a faixa de isenção, você está redistribuindo, né? Você está tirando mais de quem... O problema é que assim, o Brasil, embora seja um país de economia média, ele tem uma desigualdade tão marcante. Se você pega 50% da população brasileira, tem renda per capita média ali em torno de 800, 900 reais. Você aumentar a faixa de isenção para metade da população brasileira é irrelevante. Você não tem como fazer, e esse aqui é o ponto, você não tem como fazer justiça redistributiva via tributação para, sei lá, 60%, 70% da população brasileira. Para essas pessoas, você só chega via gasto público. Então, é por isso que eu digo, é uma questão tributária? Não é uma questão tributária, a questão tributária é de justiça. É de você arrecadar mais de quem tem mais. Mas isso, para mim, não é redistribuição, isso é capacidade contributiva, é a lógica do sistema. O gasto que vai ser uma função do gasto. Então, eu decido quanto eu vou gastar e eu vou tirar esse tanto que eu tenho que gastar de quem tem mais para entregar. Eu acho que o que eu observaria são duas coisas. Primeiro, que como eu faria uma diferença entre a redução da desigualdade e a erradicação da pobreza. E, para mim, o gasto só tem... Ele é exclusivamente a política pública apta no que diz respeito à erradicação da pobreza. Mas, com relação à desigualdade, me parece que é um combinado, é um combo entre o gasto e a tributação. E... como a gente está focando na desigualdade, seria meio que irrelevante que boa parte da população não participa da tributação, porque o que você quer
lograr é a redução dos abismos. Então, se você atinge quem está aqui em cima sendo tributado, você já vai diminuindo, já vai chegando essa galera para próximo. E aí depois o gasto vai puxar a galera Mas de aí, baixo para cima. É um combo. aí foi uma... Só para combinar, eu acho que eu não discordo de você, mas discordo somente de uma maneira interpretativa, talvez, porque para mim a questão da função redistributiva, da função, eu prefiro falar sociopolítica, a questão da função sociopolítica do tributo acaba se sobrepondo à função de justiça distributiva do ônus, ou seja, ao atentamento à capacidade contributiva. Então, você chegar, tributar mais quem tem mais, tributar menos ou nada de quem tem menos ou menos ainda. Então, seria muito... Ainda assim, você jogou, eu acho, a questão para um outro ponto que a gente vai encontrar no Rawls, que a gente vai encontrar no Piketty, que eu joguei no livro também, e é o quanto você pode usar o tributo para fazer quem tem mais ter menos. Eu acho que isso não é uma finalidade legítima do tributo no Brasil, né? Então, não me parece... Então, o Piketty fala de uma tributação que ele chama, e aí para nós aqui já causa espécie, né, que ele chama de confiscatória, de 90% e tal. O Rawls já falava um pouco disso também no livro dele, embora ele tenha uma passagem muito curta sobre tributação, mas ele já cogitava, principalmente na transferência de patrimônio, né, que você tivesse uma tributação altíssima. E ele fala explicitamente, independente de você precisar do dinheiro, independente de você, mas para tirar de quem tem, e aí trazer quem tinha muito para a mesma posição de quem não tem nada. Pessoalmente, eu não vejo como legitimar isso na Constituição brasileira. A Constituição brasileira não legitima essa finalidade no tributo. Fala. Eu convirjo com relação a isso. Eu acho que a função sociopolítica, na minha leitura, a função sociopolítica teria que ser exercida dentro dos limites, dos princípios constitucionais que informam a tributação. Então, uma tributação confiscatória, como o Piketty sugeriu e ventilou, que seria uma tributação para acabar com patrimônios que não são desejáveis na sociedade, essa tributação não seria cogitável no nosso arcabouço principiológico. Daí eu não entendo. Aí é eu que vou te perguntar agora, porque eu não entendo o que é a função sociopolítica, porque você dizer que você precisa de um sistema tributário justo, que distribua a carga de acordo com a capacidade contributiva e atenda à progressividade que está prevista na Constituição, não me parece nenhuma função. Assim, você cobrar imposto de renda de forma progressiva é o que a Constituição manda. Não me parece que você esteja exercendo uma função que seja diferente da arrecadatória do imposto de renda. É um princípio estrutural do imposto de renda você cobrar ele de forma progressiva. Então, eu não vejo, né, nisso, progressividade, você tributar as rendas mais altas com alíquotas mais altas. Eu não vejo em nada disso efetivamente uma intervenção com a finalidade de superação de desigualdades. E mais, eu não acho que disso decorra necessariamente, porque se a ideia é tributar mais quem tem mais, você está tratando de arrecadação de dinheiro. Você só vai ter redução de desigualdade efetivamente, a não ser que você esteja escamoteando uma visão pikettiana, que eu digo, reduzir a desigualdade que eu tirei de quem tinha. Eu só vou reduzir a desigualdade se eu usar esse dinheiro com alguma finalidade. E aí eu discordo da sua premissa que eu só resolvo a miséria com gasto. Eu resolvo a desigualdade na medida que eu invisto em educação pública, na medida em que eu invisto em saúde pública, na medida em que eu permito que o filho do menos favorecido possa estudar ao invés de ficar no sinal. Isso é você superar a desigualdade, não no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo, você supera a desigualdade com investimento público nas áreas, né, que fazem com que as pessoas tenham a capacidade de geração de riqueza por conta própria. Então, me parece que a desigualdade ela depende sim de gasto orçamentário. E o tributo ele entra nessa equação, ele entra financiando. Só que entra financiando com base nos princípios, na estrutura dos tributos que existem. Esse que eu acho que é a dificuldade. Bom, eu acho que o efeito prático de eu assumir a minha premissa, que com as particularidades dela, é que acaba que, para mim,
a progressividade do sistema, ou seja, levando em conta as alíquotas efetivas e o sistema como um todo, seja uma obrigatoriedade constitucional. Então, a progressividade sistêmica seria uma obrigatoriedade constitucional e não apenas uma possibilidade. Acho que seria... Está escrito lá, é uma obrigatoriedade. Mas do Para o imposto de renda e para diversos tributos. Não tem em nenhum lugar uma obrigatoriedade explícita na Constituição do sistema ser progressivo. Mas apenas porque aí eu estou partindo também de um conceito de progressividade que é um conceito econômico e não o conceito técnico, digamos assim. Mas partindo dessa premissa da progressividade com um conceito econômico, me parece que o efeito prático da assunção da minha premissa seria a obrigatoriedade constitucional de um sistema progressivo. Mas ela existe já, não vejo como ela não possa existir, só que ela se materializa de forma diferente. No ICMS e no IPI, ela se materializa como seletividade. Você pode dizer assim, pô, mas ela é mal exercida, a seletividade é mal aplicada. Mas é a forma, não tem como você fazer um ICMS progressivo. O ICMS ele é progressivo em função da essencialidade da aquisição, da mercadoria, do serviço. A mesma coisa acontece com o IPI, a mesma coisa deveria acontecer com o ISS. Então, assim, não me parece que você possa ter um IPI progressivo. Como é que você vai ter IPI progressivo? IPI é em função do preço do produto. Você pode ter um IPI seletivo. Conceito econômico. Então, é difícil você dizer que a seletividade é o princípio estrutural total, a progressividade. Bom, gente, eu vou... não tem como a gente ser conclusivo numa live como essas. O livro, ele é muito mais voltado, muito mais vocacionado para deixar debates no ar do que para encerrar debates. E eu acho que esse é um dos grandes méritos dele. Então, além disso, a gente já tá, tipo, quase em 10h30, já tá tarde. Inclusive, quem pediu aí o sorteio de livro, vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um post com a capinha do livro do professor, e aí depois eu faço um sorteio ao vivo também com vocês, porque senão não vai dar tempo, a gente não tinha se projetado para fazer um sorteio por aqui, então vai demorar um século. Então, quem tiver interesse, deixa lá um comentário no post, a gente vai fazer desse jeito, ok? Bom, professor, muito obrigada por contribuir aqui com o perfil. É sempre um prazer ouvi-lo. E, sobretudo, a respeito desses temas que são polêmicos e sobre os quais é muito interessante ouvir os seus posicionamentos e a sua leitura do nosso direito tributário. Tenho certeza que muita gente ficou aqui curiosa com esses debates que a gente levantou. Não, legal, eu que agradeço, foi ótimo aí o papo. Só fico incomodado de ter ficado aqui fumê o tempo inteiro, mas quando a gente fez aquele teste, eu acho que era de dia, e eu faço muito evento aqui de noite, né? Mas a câmera que eu uso no computador parece mais capturar melhor do que essa câmerazinha do celular, e acabou que a gente ficou aqui na neblina, né? Então, para quem assistiu a gente aqui no escuro, desculpa aqui essa comissão nada. Iam achar que era um filtro meio anos 90, uma coisa assim. Todo mundo teria percebido ainda assim. Então fica aí minhas desculpas. A gente... Não que tivesse muito o que fazer, né? Porque eu acho que não ia ter. De todo jeito, ia ficar assim, fumê aqui. Talvez a iluminação não seja forte o suficiente, né, para a câmera do celular capturar. Mas, bom, fora isso, a visão fumê, eu acho que foi ótimo o bate-papo aí. Espero que quem ficou, quem acompanhou, principalmente quem ficou até agora, tenha de alguma maneira apreciado. Bom, muito obrigada, Sérgio. Assim, o filme meio fumê não atrapalhou em absolutamente nada. Se você não tivesse comentado, eu nem ia notar isso. E se você não tivesse falado nada, todo mundo ia achar que era um filtro. Se você se incomodar para os próximos convites, que eu gostaria que você aceitasse novamente, eu te ensino a usar filtro do Instagram para corrigir Aí vai ficar igual aquele outro cara lá que apareceu no tribunal com cara de gatinho, né, cara? Tem que ter cuidado aqui. Não, pois é. Eu te apresento alguns filtros mais sóbrios. Nada de gatinho nem nada, sem nenhum problema. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelo aulão, né? Foi incrível, muito conteúdo.
E muito obrigada, pessoal, pela audiência. Foi um prazer tê-los acompanhando a gente. A gente volta aí com mais lives e mais conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no direct do Tributário em Jogo ou no meu pessoal. No do Sérgio não tem como, porque o Sérgio não tem Instagram. Mas a gente pode fazer aí um diálogo também intermediado. Se alguém tiver uma dúvida e eu não souber responder, e eu posso me resguardar em perguntas para o Sérgio e aí a gente vai levando o debate adiante. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, Sérgio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.